Capítulo 111. O último teste de luta 2. Rizag mal conseguiu torcer o corpo, evitando a roda de barbear como lâminas. Ambas as mangas em seus braços sofreram cortes junto com uma em seu peito. Felizmente para ele isso só rasgou um pouco seu traje de Shinigami e não seu corpo. Ele olhou para Sora com medo, pois pensou que poderia ter morrido. Sora olhou para ele e tinha um sorriso no rosto, impressionando Rizag com suas próximas palavras e ações. Sora, muito bem, sobrevivendo a isso, mas da próxima vez não será tão fácil. Sora então aproximou suas espadas dele e as impediu de girar. As espadas então apareceram na sua frente criando uma escada para cima. Ele pisou em uma espada, depois em outra e levitou no ar pisando em suas espadas. Então suas portas visíveis começaram a girar em torno deles como se criassem uma cúpula sem saída. Ele então apontou com sua espada para Rizag e todas as espadas voaram em direção suas portas aparecendo e desaparecendo na plataforma. Rizag ficou tenso ao ver isso e elevou seu foco ao máximo que podia, prestando atenção em qual porta ele iria se surpreender. As espadas estavam voando da porta para a porta e eventualmente todos eles desapareceram de sua vista. Ele lembrou antes que eles apareceram acima dele e atrás dele, então ele se virou para outra direção. Apenas para calcular mal, pois eles nunca apareceram de onde ele os esperava, mas vieram de o chão. Em outras palavras, abaixo dele, não lhe deixando espaço para se esquivar desta vez, rasgando seu traje e tirando seu sangue. Todos os outros viram uma exibição de espadas voadoras e um Rizag não sendo capaz de encontrar seus caminhos. Todos eles começaram a sussurrar, incluindo os capitães. Renji, o que diabos é isso? Kira, eu realmente não sei se ganharei vida se estivesse lá. Matsumoto, ele está tentando forçá-lo a usar seu Shikai. Inamori, MMMNMNMNNNN. Enquanto eles discutiam, eles também ouviu o que os capitães estavam dizendo e ficaram chocados. Mayuri, aquele pirralho com certeza é cruel. Kukuku, Komamura, ele com certeza não tem nenhum senso de justiça para com ele. Zaraki, hahaha, é isso, vai, eu realmente quero lutar também. Byakuya, nem um pouco de orgulho nas lutas deles. Touzen, não, é o contrário. Komamura, o que você quer dizer com Touzen? Você chama isso de spar? Touzen balança a cabeça para as perguntas de seu amigo e então responde brevemente. Touzen, ele não emite nenhuma intenção de matar em relação a ele. Shunsui, correto, ele deve estar tentando fazer outra coisa. Aspas. O Kitaki, mas a questão é o que? Genryosai, chega. Continuaremos observando. Quando ambos os vice-capitães e capitães se viraram para olhar para a plataforma, ficaram um pouco chocados. Eles viram uma plataforma desmoronada pelos ataques furtivos que vieram de baixo e muitos cortes de quando as lâminas caíram de cima no chão. Sora estava sentado no ar pisando em sua lâmina e segurava mais dois olhando para um Rizag que estava com as mangas ambas cortadas tentando evitar as lâminas, alguns cortes nas pernas, costas, peito e cortes nas suas mãos onde você podia ver sangue. Rizag estava em péssimo estado, mas isso era tudo. Ele não tinha nenhum ferimento grave, apenas pequenos cortes com sangue escorrendo de lá. Ele olhou para Sora e falou: Rizag, esta é a sua grande força. Sora, XNMNMN, minha força. Você não está qualificado para ver isso. Rizag, você está me desprezando. Sora, você é alguém que entrou nesse estado, recusando-se a usar o que os outros lhe confiaram. Se você acha que essa é a minha maneira de te desprezar, então sim, eu sou. Eles se entreolharam sem ninguém querer recuar. Fim do capítulo. Capítulo 112, o último teste de luta 3. Sora, vou dizer de novo, diga. Rizag, e eu disse para você me forçar a fazer isso. Rizag, menor que Bakudo Artes 62, e a Porankan maior que. Rizag lançou um Kido sem encantamento e gerou uma haste de energia brilhante branco-azulada em sua mão. Ele jogou em Sora e no meio do caminho ela se multiplicou em mais 100 hastes, que choveram em Sora tentando imobilizá-lo e imobilizá-lo completamente.
Sora suspirou e acenou com a mão e uma nova porta se abriu na frente dele, rasando mais de centenas daquelas varas em um instante, e antes que Rizag tivesse tempo de pensar de onde elas viriam, ele viu o inferno. Todas as varas saíram, de diferentes portas atacando-o de todas as direções sem saída, chovendo sobre ele enquanto ele tentava evitar a maioria delas sem muito sucesso, pois ele acabou preso na plataforma quebrada. Todo mundo era quem era observando eles sabiam que Rizag não era fraco, mas os Kidos do Sora estão atrapalhando demais o ritmo dele. Na esquina de quem havia passado, Garo, Vayne, Aron, Nia estavam observando uma aberração e 3 dos 4 sabia que ele tinha mais um ou possivelmente 2 Kido escondidos. Todos eles cerraram os punhos ao perceberem que mesmo que tenham se inspirado nele, eles ainda estão muito longe dele. Foi então que eles viram a chuva tentando atingir Sora apenas para voltar. Alguns bastões de luz caindo, que eles comeram em seus rostos, prendendo-os também no chão. Sora que estava lutando quando isso aconteceu ele riu por dentro, mas na realidade, ele tinha uma expressão chocada enquanto dizia em voz alta. Sora, desculpe pessoal, é a primeira vez que tento redirecionar tantas coisas que se extraviaram. Todos os 4 que estavam presos no chão e tinham marcas pretas em seus rostos quando as hastes os atingiram foram pensando a mesma coisa para variar. Rizag mata-o, especialmente Nia, ela estava gritando dentro dela porque quando menina ela odiava ser alvo de seu rosto e ela sabia que ele fez isso de propósito, o que ela não sabia é que ele tinha mais coisas em mente para eles. De volta à plataforma meio destruída, Rizag estava preso tentando se levantar e estava olhando para Sora que desceu do céu pousando na plataforma. Ele então soltou as lâminas de suas mãos e voltou para Zero, onde 10 lâminas flutuaram ao redor dele. As lâminas começaram a girar novamente e se lançaram em direção a Rizag tentando acabar com isso. Rizag então levantou sua Reiatsu e gritou alto. Rizag, menor que a do Arte 73, Soren Sokatsu e maior que. Ele então disparou com as palmas das mãos que tocavam o chão, gerando uma energia azul em uma explosão concentrada. Explodindo suas hastes de luz junto com ele e a plataforma já destruída, e mesmo tendo se machucado, ele também conseguiu um segundo, o que foi suficiente para usar menor que Shunpo maior que e evitar 6 deles. Também ruim para ele quando ele recuou com Shunpo, atrás dele vieram enormes ondas de calor dos efeitos posteriores da explosão concentrada que ele disparou, e empurrou-o em direção às últimas 4 lâminas que ameaçavam despedaçá-lo. Naquele momento todos congelaram e Sora estava sorrindo pois havia usado uma porta no chão para redirecionar parte da explosão pelas costas de Rizag pela segunda vez, foi então que ele ouviu algo e deu um sorriso. Rizag, menor que Reap, Kazeshine maior que. Fim do capítulo. Capítulo 113, o último teste de luta 4. Num instante depois de evitar mais, ele foi atingido para trás novamente e voou de volta na trajetória do resto. Eles estavam quase sobre ele em uma velocidade incrível, o tempo desacelerou para ele, mas na realidade, ele não teve tempo de ativar um Kido. Naquele momento ele ouviu uma voz. Use-me, Rizag, menor que Reap, Kazeshine maior que. Ele pegou seu punho e liberou seu comando causando uma explosão de Reiatsu e 2 rodas giratórias apareceram em suas mãos desviando as 4 lâminas que estavam sobre ele. Quando Rizag conseguiu encontrar com os pés no chão dava para ver em suas mãos 2 varas com 4 foices e cada lado era o oposto um do outro, na ponta de cada vara dava para ver uma corrente conectando as duas. Todos ficaram em choque quando eles o viram chamar seu Shikai, especialmente Rizag, ele não conseguia acreditar que ele realmente disse isso quando olhou para Sora e o viu sorrindo. Sora, finalmente agora eu posso me mover também, mas não preciso mais as portas. Ele acenou com as mãos fazendo as portas se dissiparem uma por uma chocando a todos com esse movimento e então eles o viram pegar 2 lâminas e todas as outras ficaram plugadas no chão. As lâminas em suas mãos começou a vibrar no limite absoluto e Sora usou Shunpo desaparecendo daquele local e apareceu na frente de Rizag golpeando com suas 2 lâminas para baixo.
Hisagi bloqueou com a vara que tinha 2 foices e jogou a outra atrás dele. No momento de um clang foi ouvido, ele usou chumbo e recuou alguns metros. Fazendo isso, ele puxou a corrente e jogou a segunda em direção a Sora enquanto segurava apenas a corrente. Sora conseguiu evitar a foice giratória que se aproximava e quando ele estava prestes a se fechado, ele foi atacado por cima e por trás por 2 foices giratórias. Sora descartou ambas as lâminas, uma para cima e a outra jogando-a para trás, desviando ambas as foices deixando Hisagi apenas com a corrente. Ele correu para frente segurando 2 lâminas do chão e jogou-as como flechas em sua direção. Hisagi ficou um pouco chocado com seu raciocínio rápido e não só ele, todos aqueles que estavam assistindo tinham olhos colados. Ele puxou a corrente em 2 pontos e instantaneamente como um bumerangue, as foices voltaram para sua mão desviando ambas as lâminas. Antes que ele relaxasse um pouco, Sora apareceu com uma lâmina em ambas as mãos e cortou lateralmente rasgando ainda mais o peito de Hisagi. Hisagi ignorou isso e acionou sua foice para circular em torno deles com as correntes e pegou MC nele. Sora sentiu algo estranho nisso e então Hisagi pegou suas varas e apertou-as e enquanto fazia isso, Sora estava preso com as correntes imobilizando as suas no ar. Sora então ouvia a voz de Hisagi. Hisagi, menor que Kubikaki, pendurado no pescoço, maior que... As correntes farfalhavam enquanto encolhiam com as 2 rodas giratórias quebrando cada lâmina no chão, indo direto para o corpo de Sora e no final perfurando-o em pontos não vitais. Fazendo todos exclamarem em voz alta enquanto pensavam que ele morreu. Ao mesmo tempo, Hisagi ficou ainda mais chocado porque ele não viu nenhum sangue, apenas Sora sorrindo e olhando para o céu. Ele disse em um sussurro um pouco alto. Sora, menor que Self-Made Arts 3, clone Mirage maior que, clone da alma espiritual. Hisagi então o viu desaparecer com as correntes caindo no chão e então ele olhou para o céu com todos seguindo seu olhar. Eles viram uma figura caindo em velocidades enormes e então eles ficaram chocados. Eles o viram cair colocando a mão na frente criando uma flor de 9 lâminas que eram 9 lâminas combinadas na frente dele, protegendo-o de qualquer ataque e uma única lâmina foi criada em ambas as mãos indo direto para Hisagi. Quando ele pegou as correntes em suas mãos, ele as controlou e ejetou as foices em direção a Sora no céu. As foices e a flor em forma de lâmina colidiram entre si. A flor em forma de lâmina foi destruída e as foices foram desviadas. Quando ele conseguiu recuperar suas foices em suas mãos, ele viu Sora logo acima dele cortando seu ombro e sua lâmina colidiu com a foice conseguindo criar uma linha sangrenta quebrando a lâmina com o impacto. Sora aproveitou o tempo que Hisagi estava com dor e estendeu a mão criando uma última lâmina e colocou-a no pescoço de Hisagi. Fim do capítulo. Capítulo 114, A Graduação. Todos ficaram surpresos com o último confronto desde quando Hisagi soltou sua Shikai. 1 minuto se passou e isso resultou na vitória de Sora. Todos os vice-capitães estavam pensando o que diabos aconteceu. A mudança de lados vencedores na luta aconteceu tão rápido que os tornou incapazes de lidar com isso. Os capitães eram quase os mesmos, com uma exceção. Eles estavam pensando quando diabos Sora ativou seu terceiro Kido. Eles não sentiram nada, absolutamente nada, mesmo os membros mais fortes estavam tentando descobrir. Aizen, ele ativou quando pisou na espada e andou no ar como se estivesse andando em escadas. O Nohana, Fufufu houve um momento em que ficamos cegos por sua rotação de Kido e pelo Yaporankan de Hisagi voando em direção a Sora, talvez tenha sido então. Genryuzai, XMM foi no mesmo instante que ele se despedaçou. Todos os capitães e vice-capitães ficaram chocados ao ouvir seu comandante dizer isso. Eles não podiam duvidar de seu julgamento mas ainda não conseguiam sentir nada de jeito nenhum. Hitsugaya, comandante-chefe, o que aconteceu lá? Genryuzai, naquele momento sua Reiatsu foi abaixada e elevada ao mesmo nível novamente instantaneamente. Suafon, isso é impossível, certo? Mayuri, não, é possível. Aquele cara pelo que vimos no Eco Mundo tem controle absoluto sobre sua Reiatsu. Komamura, Capitão Mayuri, o que você quer dizer?
Mayuri, é simples, quando você lança um Kido, você não coloca uma quantidade fixa de sua Reiatsu. Quando você lança instantaneamente ou quando canta. Komamura, sim, o Kitaki, a diferença é que um é mais fraco e o outro é mais estável e mais forte. Mayuri, correto, então e o Mindcast? Shunsui, torna-se ainda mais fraco, mas estável e imprevisível. Mayuri, correto, mas ele desconsidera tudo isso e coloca a mesma quantia a cada vez. Mayuri, em outras palavras, sendo cantante, lançamento instantâneo ou o lançamento de mentes requer diferentes quantidades de Reiatsu, mas ele coloca a mesma quantidade em todos os três casos. Jin, que segundo o Capitão Mayuri, isso não significa que ele tem Reiatsu acima do nível de capitão. O Nohana, Capitão Jin, não é isso, ele ainda não despertou sua alma Zapankuto, mesma quantidade que ele usou instantaneamente. Aizen, nesse caso, no momento em que sua alma despertar, ela aliviará seu fardo e treinou normalmente como os outros para seu Shikai e Bankai. Genryuzai, de qualquer forma veremos o futuro, por enquanto é hora de passar para a segunda fase. Genryuzai, na segunda fase como dito um de vocês terá que escolher um jovem dentre os aprovados e avaliar seu desempenho. Todos pensaram que chato já que ninguém queria tomar conta de algumas crianças que passaram, Genryuzai os observou e como ninguém tinha opinião negativa ele se levantou e iniciou um longo discurso. Genryuzai, parabéns aos jovens que passaram na primeira fase. Todos que passaram olharam para ele esperando dar permissão para a segunda fase mas Sora sabia seria inútil pois eles já haviam passado. Quando a partida terminou, ele mandou um clone para dentro de uma porta acima dos capitães ouvindo tudo. Quando Genryuzai se levantou o clone retornou e ouviu tudo o que eles disseram. Ele concorda a tudo o que disseram funcionou para ele já que eram mentiras, a verdade é que ele tinha Reiatsu acima dos capitães mas seu corpo estava fraco e quando ele tentou dominar ele se machucou. Fim do capítulo. Capítulo 115, A Graduação 2. Genryuzai, os 5 novos amigos que nos surpreenderam, Garo, Vayne, Aron, Nia e Sora originalmente, vocês deveriam enfrentar os capitães na fase 2, mas os capitães e eu determinamos que não há necessidade disso. Portanto, todos vocês agora são Shinigamis de pleno direito e serão designados para uma divisão nos próximos dias. De todos os mais de 20 alunos, apenas 5 conseguiram se formar antecipadamente. Todos os alunos que não passaram não ficaram tristes, mas foram motivados a se esforçar ainda mais e superar seus colegas no futuro. Garo, Vayne, Nia e Aron estavam pulando de felicidade, mas Sora estava ocupado com outra coisa. Quando Genryuzai anunciou sua formatura, ele completou sua subquest, dando-lhe muitos alarmes. Sistema, Jing, parabéns, anfitrião, por completar uma submissão. Sistema, Jing, host ganhou 20 níveis chegando ao nível 251. Sistema, Jing, o anfitrião ganhou um total de 5.000 soul points. Sistema, Jing, o anfitrião ganhou menor que 2x pílula para subir de nível duplo maior que. Sistema, Jing, host ganhou 200 pontos em todos os atributos e 2.000 pontos em Reiatsu. Sistema, Jing, o anfitrião ganhou 100 pontos em todos os atributos, exceto Reiatsu. Sistema, Jing, host ganhou 1.000 pontos em todos os atributos, exceto Reiatsu. Sistema, Jing, calibrando novas estatísticas. Sistema, Jing, mostrando novas estatísticas. Sistema, Jing, estado de abertura. Nome, Xiaolan Sora, idade, 15, 36, nível 251 XP, 223.225.117, 200.224.558.336.225. Saúde, 9.350, Poder, 9.250, Defesa, 9.300, Inteligência, 10.400, Reiatsu, 1.034.900. Afiliação, traço, Gula, Humano, Shinigami, Wizard, Quincy.
Nome do comando Zanpakuto, olhar nos olhos de todas as coisas onde a lua festeja. Nome do comando Zanpakuto, 92%. Shikai, Heavenly Devur Moon, Tengoku Akumatsuki, igual a incapaz de usar. Bankai primeira forma, Heavenly Devur Black Moon, Tengoku Akuma Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Bankai segunda forma, Heavenly God Black Moon, Tengoku Kami Kurutsuki, igual a incapaz de usar. Soul Points, 7290. Bem, Sora estava olhando suas novas estatísticas e estava meio baixo, pois precisava torná-las quase 1 milhão. Ele suspirou e enquanto estava prestes a fechar a interface, algo o chocou. Meu segundo comando não estava em 90%, como diabos ele subiu 2%? Qual foi a causa disso? Ele perguntou ao sistema e ficou chocado com a resposta que lhe deu. Sistema, menor que Gula, estava absorvendo um pouco de cada partida Reiatsu residual. Isso não significa que eu tenho que lutar mais vezes com os outros e absorver automaticamente sua Reiatsu pouco a pouco, me ajudando a despertar minha alma Zanpakuto original. Não demorou muito para que o sistema, como se ouvisse seus pensamentos, o bombardeasse com alarmes, deixando-o não apenas chocado, mas também com medo das recompensas. Sistema, Jing, missões principais e secundárias acionadas. Principal 1, derrote Zaraki Kenpachi e leve-o para perto da morte, enfraquecendo seu selo. Principal 2, derrote Byakuya Kushiki em sua forma Bankai. Principal 3, vença Aizen Suzuki enquanto você está sob hipnose completa. Sub 1, suba para o segundo ou primeiro lugar após a formatura. Sub 2, treine Hetsu Nohana para as próximas batalhas. Limite de tempo, 1 ano, 1 mês. Recompensas, 100 níveis, 250 mil pontos de alma, menor que 4x fragmentos de história maior que, menor que tatuagem de aprimoramento antigo maior que. Que diabos é isso? Ele gritou dentro de si, todas elas eram impossíveis. Ele quase chorou lágrimas de sangue, pois sabia que com seu garoto atual ele nunca venceria nas 10.000 pétalas da Bankai de Byakuya e nunca venceria a hipnose completa. Todos os outros que ficaram felizes por verem Sora com o rosto um pouco pálido e pensaram que era por causa da partida que ele tinha, pena que ele não estava cansado e sim chorando por dentro. Fim do capítulo. Capítulo 116, preparando-se para planos futuros. Tendo se tornado um Shinigami oficial, Sora voltou e começou seu próprio trabalho verificando o log em busca de algo estranho, os itens em seu inventário e muitos outros. Sora, menor que inventário maior que. Sistema, Jing, inventário de abertura. Sistema, Jing, o anfitrião ganhou um total de 33 itens. 24 itens de submissões. Menor que 2x clone Jigai portátil não refinado maior que menor que 2x Odioku completo maior que menor que 2x pílula de aumento de nível duplo maior que menor que 3x pílula Kim maior que menor que 6x criação de livros maior que menor que 1x pílula de fortificação maior que menor que 8x doce de sangue espiritual maior que 5 itens de missões de emergência. Menor que 1x pílula de fusão automática maior que 4x fragmentos de história maior que 1 item ao completar 1/5 dos níveis de poder. Menor que 1x Odioku completo maior que 3 itens foram trazidos. Menor que 3x pílula de fusão automática maior que. Sistema, Jing, o anfitrião usou 14 itens. Menor que 4x pílula de fusão automática maior que menor que 7x criação de livros maior que menor que 2x doce de sangue espiritual maior que menor que 1x Odioku completo maior que menor que 2x pílula de aumento de nível duplo maior que menor que 3x Odioku completo maior que menor que 2x clone Jigai portátil não refinado maior que menor que 6x fragmentos de história maior que menor que 0x Tenshintai maior que menor que 1x pílula de fortificação maior que menor que 3x pílula Kim maior que menor que 4x criação de livros maior que menor que 0x pílula de fusão automática maior que menor que 6x doce de sangue espiritual maior que. Sora, vejo que ainda tenho muitos itens para se tornar meu possível trunfo, especialmente se eu conseguir criar 4 Kidos com minha imaginação.
Mas isso é muito difícil, a menos que eu tenha algo em que trabalhar, mas não há nada que me venha à mente. E eu também tenho uma corrente maluca como a Quest, se eu conseguir completá-la em um ano e usar uma menor que um X Double Level Up Pill maior que eu conseguirei 200 níveis, sim. Só nos meus sonhos, droga. Ele continua verificando suas habilidades e todas as suas listas estavam em branco, exceto Self-Made and the Acquired Ones. Ele então viu uma habilidade que adquiriu, mas nunca a usou. Foram seus menor que Reflection Eyes maior que lhe permitem ver o nível de todos que ele vê ou luta. Não só isso, mas quando ele viu suas menor que Revolving Blades Artes maior que ele de repente pensou em algo e perguntou ao sistema. Sora, o sistema não tinha uma opção de Zapakuto nível 1 em a menor que loja maior que. O que aconteceu com isso? Sistema. Isso foi feito para ajudar o host a criar seu próprio Zanpakuto, mas o host optou por transformar Ichigo em seu Zanpakuto, portanto, após a atualização, ele foi considerado desnecessário e foi removido. Sora, vejo que esqueci totalmente disso. Aspas. XMMM Sora verificou tudo, incluindo as missões também, sem nada de novo por enquanto, e enquanto ia para a loja ele lembrou que precisava comprar algo que não comprou antes, era menor que The Kendo Forms maior que lhe dava 5 pontos adicionais em todos os atributos a cada Power Up, mas ele não se lembrava o preço. Sora, menor que loja maior que. Sistema, Jing, loja inaugurada. Formas de batalha, menor que formas de Kendo maior que. Formas básicas de Kendo que o comandante do Gotei 13 desenvolveu para os jovens. Praticar essas formas dá a você mais 5 em todas as estatísticas permanentemente em cada nível acima, exceto em seu Reiatsu. Soul Points, 2000. Como tenho 7.000 vou levar e espero que seja útil. Sistema, Jing, host usou 2.000 Soul Points. Restante 5.290. Sistema de pontos de alma, Jing. Parabéns ao anfitrião por completar uma submissão repetível. Recompensas, menor que um EXP 50 pontos maior que ganhando 40 EXP. Fim do capítulo. Capítulo 117, terceiro assento da Divisão 5. Como Sora estava procurando por algo útil para comprar que pudesse ajudá-lo a aumentar seus pontos e força de luta. Toda a sociedade estava em tumulto com as partidas. E no centro tudo isso estavam 5 estudantes que estavam esperando para serem designados para uma divisão. Dentro da sala de reuniões, todos os capitães e vice-capitães se reuniram lá para discutir suas posições. Genryuzai, acredito que não há necessidade de dizer por que estamos aqui. Todos, sim, Genryuzai, então eu gostaria de ouvir sua opinião e se você favorece alguém. Suafoin, comandante-chefe, gostaria de levar aquele garoto Vine do corpo de milícia e assassinato para treinar. Genryuzai, motivo, Capitão Suafon. Suafon, ele tem um talento perfeito para assassinato. Genryuzai, então atribua a ele um oficial de 10º lugar e transfira-o sob seu comando. Suafon, sim, Genryuzai, e o resto? Tendo o primeiro garoto tratado com Yamamoto olhou para todos e o próximo a falar foi o Capitão Mayuri. Mayuri, Kukuko eu gostaria de levar para o meu departamento 2 deles Aron e Garo. Genryuzai, XMMM 2 deles. Motivo, Capitão Mayuri. Mayuri, é porque eu desejo estudar o Mindcast e a nova habilidade que une a alma que Garo criou, se for útil para o futuro. Genryuzai, XMMM, se algum dos outros capitães não, se você não quiser um deles, você pode pegá-los e atribuí-los igualmente aos 10º assentos. Depois que ninguém ficou no caminho do Capitão Mayuri, ele pegou os 2, o próximo a falar foi o Capitão Unohana. Unohana, comandante-chefe, gostaria de designar a estudante Nia para o 5º lugar da Divisão 4. Genryuzai, XMMM 5º. Por que é assim, Unohana? Seu Kido é como um campo de flores, pelo que podemos dizer, pode absorver qualquer Kido disparado nele. Quero colocá-la no departamento médico usando seu campo para curar outras pessoas muito mais rápido. Genryuzai, é verdade que a área dela tem essa vantagem,
vamos ver o desenvolvimento futuro dela sob seus cuidados. Gen Hyuzai, agora o único que sobrou é o estudante Xiaolan Sora. Gen Hyuzai, quais são suas opiniões sobre ele? Suafon, ele é bastante complicado. Ishimaru, ele tem bastante habilidade. O Nohana, e até os outros 4 estão tentando superá-lo. Aizen, ele é divertido. Byakuya, ele ainda ignora os verdadeiros poderes dos vice-capitães e capitães. Komamura, não gosto do jeito que ele está lutando. Shunsui, XMMM, ele tem bastante influência sobre os outros. Touzen, ele está tentando o seu melhor para ajudar os outros. Hitsugaya, ele é forte, mas também irritante. Zaraki, chato, eu quero lutar. Aspas. Mayuri, Kukuku, eu quero estudá-lo também. O Kitaki, ele é bem interessante. Enquanto os capitães diziam meias palavras de elogio e ninguém tinha a ideia de levá-lo, Gen Hyuzai fez um olhar pensativo enquanto pensava no que fazer. Depois de alguns segundos, ele decidiu apostar e tentar verificar algumas coisas. Gen Hyuzai, devido ao fato de que ele tem uma habilidade de luta excepcional capaz de se equiparar aos vice-capitães se sua condição o favorece. Pretendo torná-lo oficial de 3º assento na Divisão 5. Gen Hyuzai, qual a sua opinião, Capitão Aizen? Aizen ficou surpreso junto com os outros capitães, especialmente os vice-capitães que ouviam sobre eles o tempo todo. Hisage tinha sentimentos confusos sobre isso, pois sentia que Sora nunca levava a sério e fingia ser, parecia que ele sabia qual era seu Shikai e ele jogou parte da isca para vencer a luta. Mas mais do que isso, ele percebeu que as verdadeiras habilidades de Sora estão no mesmo nível dele ou mesmo de um capitão. Fim do capítulo. Capítulo 118, o mais jovem oficial do 3º assento. Os outros vice-capitães ficaram chocados ao ver alguém de um estudante diretamente para o 3º lugar. Ele subiu para a posição de Madarame e Kaku e muitos outros em um novo recorde. Gen Hyuzai, bem, Capitão Aizen. Aizen colocou seu rosto calmo mais uma vez e respondeu sem ter adivinhado nada sobre a futura armadilha em que estava se metendo. Aizen, seria uma honra ter uma pessoa assim trabalhando sob meu comando. Gen Hyuzai, bom, então ele será designado sob seu comando como o mais jovem oficial de 3º assento. Aizen, sim, Gen Hyuzai, esta reunião foi concluída. Saia e notifique-os sobre seus próprios locais. Todos os capitães, sim. Todos os vice-capitães, sim. Depois disso, eles se dispersaram da sala deixando apenas Gen Hyuzai e seus vice-capitães atrás dele. Yamamoto olhou para o desconhecido e sussurrou. Gen Hyuzai, o tempo é de 1 ano aqui e 1 mês em outros reinos. Shojiro, sim, Gen Hyuzai, vá e não intervenha, não importa o que esteja acontecendo lá, simplesmente pergunte a ele sobre aqueles anos. Shojiro, seus pensamentos são uma ordem. Tendo recebido suas ordens, Shojiro desapareceu de seu lugar. Gen Hyuzai ainda estava olhando para o desconhecido, ele estreitou os olhos e saiu também. Enquanto tudo isso acontecia, Aizen tinha um pequeno sorriso no rosto pensando que finalmente iria prender Sora, que teve a coragem de se esconder dele e possivelmente foi quem estragou seus planos. Por outro lado, Sora estava completamente inconsciente de tudo, pois não se importava. Poucas horas depois, representantes de seus respeitos capitães chegaram à academia para informá-los de seus designados posições. Eles reuniram os 5 e começaram a explicar-lhes onde pertenceriam e suas funções. O Maeda, Vaine-Terion será colocado na 2ª divisão como 10º assento e sob o corpo de milícia e assassinato. Akon, Garufugo e Aron Nirey serão colocados na 12ª divisão como 10º lugar e no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Shinigami. Izane, Nia REILYN será colocada na 4ª divisão como 5º lugar e no departamento médico. Todos ficaram chocados, incluindo Garo, Vaine e Aron. Ela conseguiu o 5º lugar. Nia ficou chocada e feliz ao mesmo tempo, sorrindo para eles como se estivesse zombando deles por eu ter ido muito à frente de vocês. Então ela se virou e olhou para Sora.
Sora também ficou surpreso por alguns segundos, mas conseguiu passar como se fosse normal. Tudo saiu pela janela quando a última pessoa falou. Inamori, Xiaolan Sora será colocado diretamente abaixo de mim na 5ª divisão como o mais jovem oficial de 3º assento. Estrondo. Suas mentes ficaram apagadas. Garo, Vayne e Aron tiveram dificuldade em engolir isso, mas quem teve muito mais dificuldade foi Nia. A felicidade que ela obteve ao passar por outros foi substituída pelo desespero. Sora também ficou chocada, não por causa de sua posição, mas por causa de qual divisão ele foi colocado. Será que Aizen finalmente começou a se aproximar cada vez mais dele? Não, não foi ele, então foi o velho quem deu-me a posição. Sora ficou um pouco chateado com Yamamoto por tentar testar as águas. Ele percebeu isso pela nossa conversa da outra vez ou tinha suas suspeitas. Enquanto pensava, foi interrompido por aqueles que vieram buscá-los. Oh Maeda, Vayne, você aceita? Akon, Garo e Aron, vocês aceitam? Izane, você aceita? Inamori, Sora-kun, você aceita? Todos eles foram bombardeados com as mesmas perguntas, pois tiveram a opção de recusar suas posições e entraram em outra. Fim do capítulo. Capítulo 119. Duas novas missões. Diante de tal decisão, Sora estava tentando descobrir os prós e os contras de estar ao lado de Aizen. Uma pena para ele, embora o destino jogue o jogo de foder tudo. Sistema. Jing. Submissão acionada. Salve Inamori Momo das mãos de Aizen. Recompensas, 10 níveis, 2000 soul points. Sora ficou chocado com seu sistema bem na cara. Doeu pra caramba porque para salvá-la ele deve quebrar a hipnose de Aizen, os anos. Uma hipnose se formou tão naturalmente que na história original ela foi participar de uma briga com Aizen e acabou sendo usada por Aizen com sua Shikai, fazendo com que ela quase fosse morta pelas mãos de Hitsugaya. Como diabos ele deveria salvar uma garota ingênua e facilmente enganada como ela? A única maneira que consigo pensar é fazê-la se apaixonar por mim, mas eu já tenho Yoruichi e Neliel, escolha difícil. Devo fazê-la se apaixonar por mim e tomar algumas liberdades? Ou devo ter mais de 3 esposas no futuro? E quem vai ser meu terceiro? Caramba, isso é besteira. Todos estavam esperando primeiro que Sora respondesse e depois desse a sua resposta, mas olhando para Sora que estava pensando profundamente, eles cancelaram e responderam primeiro. Garo, sim. Vayne, sim. Aron, sim. Nia, sim. Sora foi acordado pelas vozes altas que eles deram e ele percebeu que era o último. Ele fez uma ação apressada e concordou também, pensando que ele iria lidar com o que vier em seu caminho. Depois de receber a confirmação, eles ordenam que eles arrumem suas coisas e estejam prontos para sair daqui. Não demorou muito para estarem preparados para partir, e depois de algum tempo eles se reuniram novamente. Sora decidiu fazer algo e ativou seus menor que Reflection Eyes maior que em todos eles, atordoados pelo que viu acima de suas cabeças. Garo nível 235 décimo assento. Vayne nível 239 décimo assento. Aron nível 249 décimo assento. Nia nível 238 quinto assento. Inamori nível 559 segundo assento. Akon nível 399 terceiro assento. Omaeda nível 555 segundo assento. Izane nível 560 segundo assento. Que diabos menor que Reflection Eyes maior que lhe dizem a posição deles também, não é? Nível baixo, é porque eles não treinaram o suficiente para dominar seu Bankai. E experimentar um enorme aumento de nível. Ponto de interrogação. Eles se aproximaram de MC e quando ele sentiu seus olhares e os viu sorrindo ficou confuso. Sora, por que você está me olhando assim? Você pode ter passado por nós na frente, mas seremos nós que iremos derrubá-lo. Garo, lave a cabeça e espere por nós. Vayne, vamos vencer você no futuro sob nosso comando. Aron, achachacha, como pode um veterano da academia ficar de fora disso? Vou te mostrar minhas verdadeiras habilidades no futuro. Sora olhou para eles com uma cara inexpressiva como se estivesse dizendo: esses caras estão no alto ou algo assim.
ele não se importava nem um pouco com eles, exceto a bunda de Nia e um pouco de seus seios, todos eles eram inexistentes, eles não existiam aos olhos deles. Que pena para ele, que o destino decidiu foder tudo de novo para ele. Sistema, Jing, submissão acionada, salve Garo, Vine, Nia das mãos de Aizen. Recompensas, 25 níveis, 10.000 soul points. Fim do capítulo. Capítulo 120, o cérebro. Sora amaldiçoou seu destino por ter que salvar esses pirralhos. Ele continuou a olhar para eles enquanto eles estavam saindo com sentimentos confusos, principalmente de intenção de matar. Inamori o chamou e por sua vez, ele olhou para ela e suspirou. Sora, temos que ir para outro lugar. Inamori, não, iremos diretamente para nossa divisão onde você encontrará o capitão para novo aviso. Quando eles saíram, Sora estava pensando sobre o verdadeiro significado dessas missões. Ele pode entender que precisa salvar Inamori, mas e quanto a isso? Esses três, eu já tinha feito planos para despertar minha Zanpakuto para quebrar sua hipnose, mas isso não seria suficiente para justificar uma missão. Então um pensamento repentino veio a ele, será que pode ser por causa da minha intromissão? Meio que os empurrou como peões no plano de rebelião de Aizen em 1 ano e 4 meses. Então ele percebeu outra coisa. Não me diga que não foram eles que copiaram minhas habilidades, mas na verdade foi Aizen, através de sua hipnose, que os ajudou a criar aqueles 4 Kidos. Então isso não significa que Aizen também os conhece. Suor frio começou a rolar em suas costas enquanto ele se perdia cada vez mais em sua mente pensando que sua vinda para a Soul Society deixou Aizen mais forte. Inamori viu Sora franzindo a testa com o rosto pálido e não sabia o que estava acontecendo, então ela decidiu perguntar a ele se havia algo errado. Inamori, Sora contém algo errado? Sora, sim, aquele mote @cerquilha dólar R Garo teve a coragem de me dizer para lavar minha cabeça. Inamori, risos, risos. Sora, todo mundo sabe que é o maldito pescoço que você tem que lavar. Inamori, Shasrancha. Depois de fazer Inamori rir o tempo todo, Sora conseguiu evitar suspeitar, ele voltou a pensar e tentou pensar em todas as contramedidas possíveis que pudesse imaginar. O que eu tenho contra ele? Eu tenho 3 Kidos novos e um inativo, graças a Deus eles não sabem que eu menti sobre meu menor que clone da alma espiritual maior que apenas o Nohana e o velho sabem, mas não tudo sobre isso. Então posso criar um clone com o Jigai e faz parecer uma nova pessoa. Também tenho Ishigo mas não posso contar com ele pois preciso vencer o Aizen dentro de 1 ano. Droga cerquilha dólar não é o suficiente. Aizen já estava OP e se meu pensamento estiver certo então ele e possivelmente Jin e Touzen ficaram ainda mais fortes com esses 4 Kido, S. Por que minha sorte é tão ruim? Tudo que eu quero é passar a maldita história e, pegue as garotas que eu quiser, é porque sempre tem uma vadia da OP acima de outra vadia. Ele não conseguia mais pensar devido à intensa dor de cabeça que teve, a única coisa que decidiu quando chegaram aos portões da 5ª divisão, é que ele precisa acelerar quaisquer planos que tenha. Inamori, chegamos. Sora, então vamos lá. Quando eles entraram no prédio, Sora viu muitos Shinigamis que ele nunca tinha visto na vida olhando para ele, com muitas expressões, admiração, surpresa, alguns zombeteiros, outros não se importaram nem um pouco e outros que tinham uma cara dizendo que você não pertence aqui. Eles continuaram indo e vindo e finalmente depois de algum tempo chegaram a uma sala, e na sua porta estava o logotipo da 5ª divisão. Inamori bateu na porta e profundo voz foi ouvida. Digitar. Naquele momento Sora sentiu como se estivesse entrando na boca de uma fera, mas ele sabia muito melhor quando sua fera despertar tudo será devorado de dentro para fora. Fim do capítulo. O homem chega à sua maturidade quando encara a vida com a mesma seriedade que uma criança encara uma brincadeira. Friedrich Nietzsche.